A igreja que vai morar no céu, amém? A igreja do arrebatamento, a igreja da última hora, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom que você está aqui. Estamos vencendo o último domingo do mês de janeiro. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos homens e mulheres declarando sobre a nossa vida como Paulo, a cada mês, a cada semana, a cada dia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ajude cada um de nós nessa perseverança. Que Deus continue fortalecendo a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua vida profissional, para que você persevere até o fim. O Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a presença dos nossos visitantes. Você que já é evangélico, que nos visita, seja bem-vindo. Se você ainda não é um crente em Jesus, você também é bem-vindo. Deus ama você com amor eterno e tem um plano tremendo para a sua vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas no livro de Daniel, capítulo 2. O livro de Daniel é um livro espetacular, tremendo. Em 2024, se você puder ler, estudar um pouquinho mais o livro de Daniel, você aprenderá coisas extraordinárias. E a primeira lição, meus irmãos, que nós aprendemos com Daniel é que Daniel era um jovem. Eu estou com 57 anos. Não, Daniel tinha em torno de 20 anos, para menos ainda. E ele foi levado para o cativeiro, para uma nação estrangeira. E ele foi levado para o seu povo ali de Jerusalém, de Israel. Ele foi levado como escravo para a Babilônia. Então, essa é uma das principais lições que nós aprendemos com esse jovem, com esse homem, com esse profeta de Deus. O que, pastor? É que ele foi levado escravo, foi tirado da sua família, ele teve que abandonar sua língua, aprender uma nova língua, abandonar ali a sua cultura e aprender uma nova cultura. Ele teve que deixar a sua tradição como nação para viver num país estrangeiro, costumes totalmente diferentes. Ele teve que deixar a sua nação, que adorava a Yahvé, El Shaddai, Elohim, o único Deus verdadeiro, Criador, para uma nação que adorava deuses. Mas Daniel não mudou o seu coração. Daniel não permitiu que essas outras coisas matassem a sua fé, a sua crença, a sua convicção dentro do seu coração. Amém? Que você, nessa caminhada em 2024, estamos aí há 3, 4 dias para encerrar o mês de janeiro, que você seja também essa pessoa. As lutas, meus irmãos, elas vêm e vão. As lutas às vezes se renovam, mas que nada disso venha matar a fé que você tem em Deus, em Jesus, na palavra, nas promessas, na igreja, a fé da família. Que nada disso venha matar a sua fé, aquilo que você tem no coração,
que nada disso venha minar a sua força emocional, sentimental, espiritual. Não, que nada disso venha te lançar numa pré-depressão. Não, mas que você possa carregar no seu coração essa confiança. Eu ainda creio em Ti, Senhor. Eu ainda creio na Tua palavra, Senhor. Eu ainda creio que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu ainda acredito nisso, Senhor. Então, esse jovem morreu com quase 90 anos, morreu no cativeiro, nunca mais voltou para sua pátria, mas com o mesmo coração, temente a Deus, guardou a sua fé até o fim. Amém? Algo lindo, tremendo. No capítulo 2, eu quero ler aqui alguns versos, a partir do verso 13, Daniel capítulo 2, verso 13. Nabucodonosor, meus irmãos, era o rei da Babilônia. A nação de Israel estava cativa, cativeira, escrava. E esse rei teve um sonho. Esse rei sonhou. Então ele chama todos os sábios, magos, astrólogos do reino da Babilônia, e ele lança um desafio para essa galera. Parece que ele tinha esquecido, ou fez questão de esquecer, mas ele não esqueceu que foi um sonho perturbador, um sonho que não deixou ele dormir, ele perdeu o sono. Aí ele chama aqueles homens, aqueles sábios, e fala: olha, eu tive um sonho. Então, primeiro, eu quero que vocês digam o que eu sonhei, e segundo, o significado desse sonho, a sua interpretação. Olha, depois você vai ler, os sábios ficaram pirados. Mas rei, nunca nenhum soberano pediu isso a alguém, nunca ninguém fez isso antes. Como diz o ditado, se nunca ninguém fez, agora eu estou fazendo. Quero que vocês me digam qual foi o sonho e o seu significado. E como ninguém tinha essa revelação ainda, esse poder, essa autoridade, ele lança um decreto de morte. E nesse decreto de morte, naquela nação estrangeira, Daniel com seus amigos também estavam envolvidos nessa classe, porque Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael, Azarias, que depois se tornaram quem? Sadraque, Mesaque, Abednego, eles também eram considerados jovens sábios, jovens inteligentes, jovens cheios de conhecimento. Então, eles também iam morrer. E aí, quero ler com você, verso 13 em diante, capítulo 2. Então, saiu o decreto do rei, segundo o qual deviam ser mortos os sábios da Babilônia, os caldeus, todos daquela região. Então buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Olha só, a morte bateu a porta de Daniel e dos seus companheiros. Que desafio, que problemão, que coisa terrível. O que fazer agora? Está entendendo, meus irmãos? E aí, no verso 14: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Quem era Arioque? Era o capitão, era o comandante da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque
se apressa tanto o decreto da parte do rei. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Verso 16: E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Aqui você nota que Daniel tinha liberdade, acesso livre à presença do rei. Por quê? Porque ele era alguém muito especial naquele reinado, ok? Ele foi aprovado nos testes para ser alguém sábio, de conhecimento, inteligente, de sabedoria no reinado. Então, 17, Daniel foi para a sua casa. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você na meditação desta noite, dentro desse contexto, está no verso 17 e 18. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Verso 19: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração nessa noite, te fortalecendo, te edificando, para que todos nós juntos continuemos firmes em nossa caminhada de fé, de conquista e de realização esse ano de 2024. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, qual foi a primeira lição, meus irmãos? Guarde o seu coração. Não importa o tipo de desafio que você está enfrentando, não importa o tipo de desafio que o seu casamento esteja atravessando, não importa o tamanho do desafio lá na sua casa, Deus é contigo. Vai te dar sabedoria, vai te fortalecer e vai levar você a encontrar uma saída nessa situação. De repente você está passando por uma situação difícil. Guarde o seu coração. Não permite que essas situações difíceis matem a sua fé no poder de Deus. E a segunda coisa é o que nós lemos aqui, meus irmãos, nesse texto agora no capítulo 2. Meus irmãos, Daniel, quando ele soube o decreto, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, como ele era um membro do palácio, ele vivia na corte, tinha livre acesso ao rei, corajosamente ele foi até o rei e pediu um tempo ao rei, para que ele pudesse com seus companheiros encontrar uma solução. Então, a primeira coisa nesse contexto, meus irmãos, fala de quê? De bons relacionamentos. Na hora da crise, na hora de um problema, na hora de uma dificuldade, sempre Deus usará alguém para nos socorrer. Deus vai usar um irmão, Deus vai usar uma irmã, Deus vai usar um parente, Deus vai usar um colega de serviço, Deus pode usar até um estranho. Para quê, meus irmãos? Para estender as mãos para nós. Bons relacionamentos. Amém? O nosso vizinho. Por isso que não é bom viver brigado com o vizinho. Quando a gente menos esperar, o nosso vizinho é aquele que poderá nos socorrer no momento da angústia, da crise, no momento
da provação. Segunda coisa, meus irmãos, que Daniel fez, ele foi até os seus amigos, os seus companheiros, compartilhou o caso e disse a eles: vamos buscar a Deus em oração, buscar a misericórdia de Deus, o socorro de Deus nesse caso, a revelação de Deus para esse negócio, para que não pereçamos também. Então, irmãos, a segunda coisa na nossa vida, na nossa casa e família, entre o esposo e a esposa, com os filhos também, entre a igreja, a comunidade, meus irmãos, é a gente ter esse coração, ter esse sentimento. Isso não é revelação de fraqueza, não é demonstrar que a gente é fraco, mas é acreditar que na nossa união, na nossa unidade, a gente pode vencer o problema, a gente pode ter mais força para superar aquele desafio. Não, meus irmãos, Daniel com os seus companheiros ali, Ananias, Misael e Azarias, buscam o socorro de Deus. Não tinha outra saída, meus irmãos. A morte, como nós vemos em Efésios capítulo 6, o dia mau chegou para Daniel, o dia mau chegou para os sábios da Babilônia. A morte estava batendo a porta de seus corações através do decreto do rei, mas eles buscaram a Deus em oração. Então, não sofra sozinho, dentro de casa mesmo, irmãos. Não sofra sozinho, não carregue a carga sozinho, não queira resolver aquele problema sozinho. Compartilhe, peça ajuda, chame alguém para orar com você, busquem a Deus juntos em oração, como casal, como família, como igreja, como empresa, como colegas de trabalho, como grupo de escola, como sala de aula. Busquem a Deus em oração em relação àquele assunto. Deus vai revelar o que fazer, como fazer. Deus vai dar uma saída, vai dar uma estratégia. Então, meus irmãos, a oração tem poder para trazer a direção, a revelação ao nosso coração. Então, aqui na igreja, como comunidade, está doente, fale com alguém. Olha, eu estou precisando de oração, vou fazer um exame, eu vou fazer uma cirurgia. Irmãos, às vezes assim na igreja, eu estou na igreja há 42 anos, a gente sabe que uma pessoa não está bem depois que ela já foi internada, depois que ela já fez a cirurgia, depois que ela já passou pela UTI, depois que ela está em casa, a gente fica sabendo que aquela pessoa, nesses 40 anos, por quê? A gente se guarda sozinho para si, carrega sozinho aquele fardo, carrega sozinho aquela dor, carrega sozinho aquela indefinição, precisa de uma direção, precisa de um rumo. A igreja, a irmandade, o povo de Deus, nós somos membros uns dos outros, corpo de Cristo. Deve haver essa coordenação, deve haver essa conjunção, essa sinergia em nosso meio. Você precisa me ajudar a levar o problema. Se eu compartilhar com você, e se eu compartilhei, é porque me ajuda em oração. E você precisa aprender a compartilhar o seu, para que a gente possa orar, vencer juntos. Por quê, meus irmãos? Nós não vivemos na Babilônia, nós vivemos no Brasil. Mas lá na Babilônia, o decreto de morte visitou Daniel. Aqui no Brasil, em nossa nação, será que o decreto de morte não pode nos visitar? Daí, vamos fazer o quê? Chorar? Se esconder na caverna? Fugir?
ficar achando quem é o culpado. Daniel não fez isso. Daniel não fez isso. Vem cá, vamos buscar Deus. Não tem outra saída, não tem outra solução, não tem outro remédio. Vamos buscar Deus em oração, porque Ele pode revelar, Ele pode dar uma solução, Ele pode nos conduzir em vitória nessa crise. Deus tem poder, irmãos, para resolver o problema que cada um de nós atravessa e cada um de nós tem. Deus tem poder para ministrar a cura, meus irmãos, em nossa mente, em nosso coração, em nossos sentimentos. Deus tem poder para curar as nossas feridas, os nossos temores. Deus tem poder para curar o nosso casamento, curar a nossa vida financeira, curar a nossa empresa, curar a nossa igreja, curar a nossa cidade, a nossa nação. Deus tem poder para fazer isso. Você crê? Então vamos orar. Vamos apresentar a questão. E se Daniel, olha só, se Daniel fizesse o que muitas vezes muitos na igreja de Jesus fazem? Quer saber de uma coisa? Se Deus quiser que eu morra, eu morrerei. Se Deus quiser que eu viva, eu viverei. Se Ele tivesse feito isso, Ele ia o quê? Ele ia morrer. Tem coisa, meus irmãos, que não é se Deus quer ou não quer. Tem coisas que cada um de nós precisa se levantar diante de Deus, se posicionar. É como fez, meus irmãos. Quando você lê o livro de Neemias, outro livro também poderoso, quando você lê o livro de Neemias, Neemias estava no palácio, na zona de conforto. Meus irmãos, cuidado com a zona de conforto. Eu tenho um bom salário, eu estou obedecendo no bom e do melhor, eu estou comendo do bom e do melhor, a igreja eu vou quando dá, quando puder, a obra de Deus eu faço se der, quando puder. Deus pode enviar um terremoto para nos arrancar da zona de conforto. Cuidado. Todo dia pela manhã possamos orar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida nesse dia. Senhor, renove a tua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, usa-me como tu quiseres nesse dia, Senhor. Dá-me sabedoria para tomar as decisões. Porque, meus irmãos, quando a gente se acomoda na zona de conforto, não se preocupa com o próximo, com o necessitado, com a irmandade, com a igreja. Às vezes alguns abandonam até a família, o terremoto virá. Então, Neemias estava no palácio, na corte real, servindo ao rei. Chega Anani com alguns homens lá de Judá, e ele pergunta: e aí, Anani, como estão aqueles que não foram levados do cativeiro? Como está Jerusalém? Como está Judá? E Anani fala assim para ele, para você ver lá: olha, o povo está em grande miséria e aflição. Começa assim a palavra dele. O povo está em grande miséria, aflição e agonia. Os muros de Jerusalém derrubados, as portas de Jerusalém queimadas. Ou seja, resumindo, está um caos. Neemias ouve, ele se entristece, se assenta, você não vai, fica chocado, se assenta, encostou no lugar, sentou, e ali ele lamenta, ali ele chora, faz parte do processo de cura, faz parte da minha cura e da sua cura, o choro. Não tenha vergonha de chorar, dependendo do contexto.
o choro, o lamento, aquela aflição emocional vem para ministrar cura em nossas emoções, arrancar aquelas toxinas que vão nos envenenar, nos fortalecer para encarar a situação. E ali ele lamenta, ele chora, ele berra, e depois ele vai, se consagra em oração e em jejum. Então, e nessa noite de 2024, você carrega isso no seu coração. Não importa o tamanho da crise que está diante de mim, eu vou para os pés do Senhor, eu vou buscar a Deus em oração, eu vou pedir uma direção do Senhor, eu preciso tomar uma decisão, eu vou falar com Deus, e vou clamar a Deus. Se eu preciso, vou jejuar ao Senhor, vou me consagrar ao Senhor, e Ele me dará uma direção, aleluia, amém? Em 2024 você tem esse coração, carregue isso na sua vida, independente da travessia, independente da tempestade, amém? Então, Daniel, e aí no verso 19, então foi revelado o mistério a Daniel. Por quê? Porque Deus fala, Deus se revela, Deus ministra. De que forma Deus falou com Daniel? Daniel não sabia de nada. Numa visão de noite, então Daniel louvou o Deus do céu. Então Daniel falou dizendo no verso 20: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. 21. E ele, olha só, meus irmãos, aqui nós precisamos ter essa visão, carregar essa visão da nossa mente, do nosso coração, da nossa fé, a visão de Deus, da soberania de Deus, do domínio de Deus, da vontade de Deus. 21. E ele muda os tempos. Deus pode fazer isso. E ele muda as estações. Deus tem poder para fazer isso. E ele remove os reis, tira reis. Ele estabelece os reis. Ele tira governantes. Ele coloca governantes. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. No seu coração, terceira coisa, carrega essa visão no seu coração, a visão de Deus. Quando você tem alguns versículos da Bíblia que a gente tem que sublinhar, que a gente tem que marcar, que a gente tem que colocar numa agenda, a visão de Deus, né? Quando você estiver desanimado, porque, meus irmãos, se a gente não guardar o coração, a fé, coisas podem matar a nossa fé, coisas podem matar a nossa esperança, coisas podem apagar a nossa visão, e a gente precisa ser renovado, ser alimentado. A nossa fé é alimentada pela palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida na palavra de Deus. Então, quando você estiver moribundo, atribulado, triste, clausurado, parece que até Deus se esqueceu de você, parece que todo mundo se esqueceu de você, parece que o governo esqueceu de você, volte-se para a palavra e renove a sua visão nesse poder, nessa glória, nesse domínio, nessa majestade, nessa vontade, a vontade de Deus. Descanse nisso. Deus ama você. Deus ama você. Mas Ele espera de você o quê? Ele espera de mim o quê? Essa atitude, essa
postura, essa ousadia, essa crença, essa fé. De vez em quando eu falo para Deus, irmãos: Deus, está assim, está assim, está assim, mas eu vou morrer acreditando. Eu vou morrer acreditando que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode mover, que o Senhor pode prosperar, que o Senhor pode liberar, que o Senhor pode edificar. Eu vou morrer, os meus olhos podem não ver, mas eu vou morrer acreditando que o Senhor tem poder para fazer. É isso, irmãos. É isso. Daniel é um jovem que passou na seleção da Universidade da Babilônia. Ele passou no vestibular. Primeiro tinha que ser da família real. Segundo tinha que ser bonito, tinha que ter aparência. Até na Babilônia tem esse negócio, né? Tem que ter boa aparência. Ele tinha boa aparência com seus companheiros, né? Ele passou no nível social. Ele tinha que ser alguém inteligente. Ele era inteligente, ele era sábio já. Está entendendo? Ele passou. Ele não caiu de paraquedas, não. Na verdade, ele foi estudar na melhor universidade da época, a Universidade da Babilônia. E para encerrar, a escravidão na Babilônia. O propósito da escravidão na Babilônia, presta atenção. O propósito da escravidão na Babilônia, meus irmãos, é diferente do propósito da escravidão no Egito. É diferente. E o propósito da escravidão da Babilônia é a filosofia ou é o espírito que está passeando pelo planeta Terra, nas sociedades atuais. Por que Deus deu aquele sonho na estátua a Nabucodonosor? Qual foi o propósito? O principal propósito era mostrar para Nabucodonosor que era poderoso, muito poderoso, governou ali por mais de 80 anos o seu império. Era mostrar para Nabucodonosor, era mostrar para mim e para você que somos ensináveis, que temos um coração que quer aprender, era mostrar para nós que todo reino terreno, todo reino humano, todo governante na terra é o quê? Passageiro. Passou. Mas que o reino de Deus é eterno. Pergunta para você, você vai responder só com uma palavra. Onde está o reino da Babilônia? Onde está? Acabou. Foi o primeiro reino da estátua. Qual foi o segundo reino da estátua? Você vai lá, você vai pesquisar e estudar. O Império Medo-Persa. Onde está o Império Medo-Persa? Nabucodonosor era a cabeça de ouro, depois veio a prata. Onde está o Império Medo-Persa, irmãos? Acabou. Onde está Nabucodonosor? Acabou. Onde está Dario? Acabou. Onde está Ciro, o grande? Acabou. Terceiro império, né, que já era parte de bronze. Onde está o Império Grego, irmãos? Alexandre o Grande, onde está? Acabou. O quarto império, pernas de ferro, que esmiuça, que vem com um rolo compressor. Onde está o Império Romano, irmãos? Onde estão os Césares? Onde estão, meus irmãos? Augusto César. Aonde estão, meus irmãos? Nero e os demais. Onde, irmãos? Acabou. Ainda falta o quinto reino. Se veio o primeiro, se veio o segundo, se veio o terceiro, se veio o quarto, conclusão? É certo que o quinto reino virá. Os pés
os pés de barro e de ferro, mistura de barro e ferro que não se misturam, que será o reino que está sendo trabalhado diante dos nossos olhos, o reino do anticristo, o império do anticristo. Agora, para fechar, para concluir, quando você lê, na visão tem uma pedra lançada sem mãos. Essa pedra lançada sem mãos atinge os pés da estátua, pés de barro misturado com ferro, e não se misturavam ali. Aquela pedra lançada sem mãos atingiu os pés. Quando você vai lá, derrubou aquela estátua, virou pó. Virou o que, irmãos? Virou pó. E diz que aquela pedra cresceu, se tornou uma grande montanha e encheu a terra. Quem é essa pedra lançada? Ele mesmo, Jesus Cristo. Daniel foi para o cativeiro no ano 605 antes de Jesus nascer. O livro de Daniel foi escrito em torno de 550 anos antes de Jesus nascer. E lá o Espírito Santo já mostrava no sonho de Nabucodonosor, na visão para Daniel, na interpretação para Daniel, que aquela pedra é o último reino que será implantado aqui no planeta Terra. O último reino. E aquela pedra representa o reinado de Jesus Cristo, o milênio. Teremos o reino de Jesus na terra. Durará 1000 anos nessa terra. Quem tiver 100 anos de idade, diz a palavra, é que será um jovem mancebo. Mas aquela pedra representa Jesus, que é o fundamento, que é a rocha, que é o governo eterno, o governo que não tem fim. Conclusão: Jesus Cristo é a razão de tudo, é a motivação de tudo, é a base de tudo. Jesus Cristo é a nossa cor, é a nossa bandeira, é o nosso partido político, é a nossa raça, é a nossa crença, é a nossa salvação, é o nosso Deus, é o nosso futuro, é a nossa prosperidade, é a nossa eternidade, Jesus Cristo. Então, não é a vontade de Deus que eu fique brigando aqui com você por causa do partido de Nabucodonosor. Não é a vontade de Deus, porque ele vai virar pó. Não é a vontade de Deus que eu fique aqui, você brigando comigo, porque você é do partido de Alexandre o Grande. Não tem cor partidária. Não adianta ficar brigando, porque tu vai virar pó. Nós somos pescadores de vidas, pescadores de almas. Nós temos a autoridade para colocar gente no céu. Nós temos o poder e a autoridade para enviar pessoas para a eternidade com Cristo. A igreja tem esse poder, a igreja tem essa autoridade, a igreja. Então, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 11, verso 28: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. É a pedra, é a rocha, é o governo eterno, é o governo que dá vida, é o governo que nos sustenta, é o governo que nos dá sabedoria para viver aqui, é o governo que vai cuidar da gente até o fim. Jesus Cristo. Se você ainda
não entregou a sua vida a Jesus, é o tempo da salvação, hoje ou agora. Se você congregava em uma igreja local, está afastado por razões diversas, é o tempo de você voltar para o apreço, voltar para o rebanho, voltar para a casa de Deus, como nós lemos no Salmo 23, que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias na casa do Senhor. Amém? A bênção está na casa de Deus, a bênção está na presença de Deus, a bênção está na comunhão com Deus. Qual que era o segredo de Daniel para que ele vivesse no exílio e se tornasse um homem de sucesso no exílio, um político de sucesso? Qual foi o segredo? Intimidade com Deus. Eu posso ser íntimo de Deus, você também pode ser íntimo de Deus. Está ao nosso alcance, diante de nós, essa possibilidade. A intimidade com Deus nos dará sabedoria para vivermos um dia após o outro em nossa caminhada. Amém? Outro dia eu falo da diferença dos escravitão, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus. Fiquemos em pé.